Esse é um congresso que tem como subtítulo, subtema, a ideia de defesa do Estado democrático. Então, tecnicamente, deveria ser um momento para nós celebrarmos 30 anos. 30 anos de uma Constituição emancipatória, 30 anos de uma Constituição que celebra a liberdade e as liberdades e que buscou, em grande medida, restabelecer uma ordem democrática e estabelecer balizamentos para que nós pudéssemos nos reinventar e nos reconstruir enquanto nação, enquanto povo brasileiro. Só que, no entanto, esse é um momento que, talvez, muito mais para a celebração, é uma convocação para que nós nos engajemos na luta pela sua defesa. E isso é uma coisa absolutamente emblemática, que, de alguma forma, por razões as mais variadas distintas, os dois candidatos que estão à frente nas pesquisas, ambos, de alguma forma, manifestaram-se favoráveis a uma nova Constituinte, com pressupostos diferentes, mas que, de alguma forma, traz latente a ideia de uma deslegitimação do nosso sistema jurídico, uma deslegitimação do nosso sistema social, e que exige que nós nos reorganizemos nessa defesa dessas instituições. E a defesa dessas instituições passa, em grande medida, pela defesa desse texto constitucional que nós temos, que ele, indubitavelmente ele é fruto de uma série de construção democrática, com inúmeras imperfeições e correções, sem sombra de dúvidas, só que a necessidade de reafirmar, em momentos como esse, que precisamos defender as regras do jogo, tais quais elas são, pode parecer óbvio, pode parecer evidente, mas, cada vez mais, é necessário que as obviedades sejam ditas. Cada vez mais é necessário que a gente repita aquilo que parece o óbvio, porque a gente, muitas vezes, no momento de deflagração que nós nos encontramos, exige de nós termos a atitude de defender o Estado de Direito. Isso me parece estranho. Quando eu vim há 20 anos atrás fazer mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, vindo de Belém do Pará, ainda deslumbrado com aquilo que a Constituição possibilitava de capacidade emancipatória em termos hermenêuticos, e aquilo que era possível construir a partir da Constituição, eu lembro que, lá em 98, uma frase específica do livro do Serrano dizia o seguinte, que a Constituição ela é muito frágil. Eu dizia, mas como é que a fortaleza da Constituição significa dizer em reconhecer que ela é extremamente frágil? Porque eu, recém-graduado, eu imaginava, bem, a Constituição é cheia de cláusulas pétreas, não é possível que a gente consiga reformá-la, não é possível que a gente consiga eliminar esses elementos, essas conquistas democráticas que são colocados. E essa frase me inquietava, e desde então me inquieta, e cada vez mais me inquieta. A fortaleza da Constituição significa dizer reconhecer o quão frágil ela é, em momentos de crise, de dificuldade, de situações de abalos econômicos e sociais pelos quais passamos. Sim, 30 anos é tempo de celebrar e de alertar para os riscos de que ela corre. E, em especial, estabelecer um pouquinho as possibilidades que ainda estão presentes, latentes, e praticamente, muitas delas, não sequer foram desenvolvidas e trabalhadas por nós, operadores de direito, por nós nas faculdades dos cursos de direito, e que dificulta que a gente utilize esse manancial técnico que ela e também emancipatório que ela nos fornece, que ela nos dá. Então, o que nós temos? A Constituição de 88 e a temática, a minha preocupação principal é justamente definir essa interface da Constituição com os direitos humanos e em que medida isso confere a nós, operadores de direitos, uma capacidade de trabalhar instruídos ou iluminados por essas garantias dos direitos humanos. Como boa parte dos senhores sabe, a nossa Constituição, no artigo 5º, parágrafo 2º, consagra a chamada cláusula de abertura do texto constitucional. O que significa dizer isto? Significa dizer que a Constituição reconhece textualmente que os direitos fundamentais eles não se encerram no texto formal da Constituição, não se encerram no artigo 5º da Constituição e nas disposições esparsas dela. A Constituição, no artigo 5º, parágrafo 2º, estabelece claramente que a fundamentalidade dos direitos fundamentais ela não só decorre do regime e princípios que estão presentes no texto constitucional, mas também dos direitos que são consagrados em tratados de direitos humanos dos quais o Brasil seja signatário. Esse dispositivo ele está constante, ele é o dispositivo originário da Carta Constitucional. Desde 88, que esse dispositivo ele está plasmado no nosso texto constitucional, naquilo que se costuma chamar das cláusulas que conferem eficácia aos direitos fundamentais. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º são, talvez, as grandes ferramentas de potencialização, de concretização dos direitos fundamentais da nossa Carta Magna. E esse parágrafo 2º ele permaneceu praticamente paralisado, ao menos no que diz respeito aos direitos humanos. E por quê? Porque nós, literalmente, perdemos 20 anos de debates acadêmicos,
20 anos de embates jurisprudenciais de uma discussão que é absolutamente estéril. Qual é essa discussão? Afinal de contas, qual é o status dos direitos humanos? Ele está acima da Constituição, abaixo da Constituição, no meio da Constituição? Essa discussão estéril sobre qual é o status em que eu atribuo os direitos humanos em relação à Constituição, ela ocupou páginas e páginas e páginas e páginas de decisões, páginas e páginas de textos, e durante muito tempo a gente acabou perdendo o bonde da história no que diz respeito à compreensão do que significa dizer conferir juridicidade aos direitos humanos. Isso, como disse, nos fez perder um tempo estúpido. Por que 20 anos? Porque em 2008 nós tivemos uma decisão emblemática, que é uma decisão em que o STF ele reconhece uma das teses sobre o status dos direitos humanos, que é a consagração da tese da supralegalidade. Então, vamos dar um passo a quem discutir um pouco o que isso significou, essa decisão em 2008. Vamos lá. Qual era o embate? O embate era, ok, se os tratados em matéria de direitos humanos eles estão acima da Constituição ou em status de índole constitucional, significa dizer que eles têm o poder de alterar o próprio texto constitucional. Quando você coloca o problema nesses termos, o que surge daí decorrente? Uma discussão, que eu digo perigosa ou estérea, porque é como se eu estivesse colocando em xeque a ideia de soberania constitucional ou de soberania do Estado. É como se eu colocasse e estivesse esvaziando o discurso de potencialidade de proteção de direitos a partir de um embate que não é um embate que deve se preocupar em matéria de direitos humanos, que é, afinal de contas, o Brasil aceita ou não aceita ser menor em relação à comunidade internacional. Por isso que é uma discussão estérea e, de alguma forma, traz para dentro do discurso de proteção dos direitos uma discussão que não tem qualquer conexão com isto. Por quê? Porque o direito internacional de direitos humanos tem uma diferença substantiva em relação ao direito internacional em geral. E qual é essa diferença? É que as obrigações que o país assume perante a comunidade internacional têm como destinatários não os atores internacionais, não a relação do Brasil com os outros estados no plano internacional. Mas, quando o país assume um compromisso internacional em matéria de direitos humanos, o que ele diz? Ele diz, comunidade internacional, eu me comprometo perante vocês a reconhecer e conferir respeito e garantia no plano interno a esses direitos. E mais, eu me comprometo com vocês perante a comunidade internacional em não fazer distinção entre brasileiros e estrangeiros em relação à tutela de uma série de direitos. Portanto, diferentemente de uma obrigação comercial ou de uma questão referente a uma relação diplomática que está ligada à discussão sobre critérios para desarmamento, quando se está diante de um tratado de uma obrigação internacional assumida em face de direitos humanos, o que o país faz? O país diz, me comprometo perante a comunidade internacional a, dentro do meu território nacional, fazer valer os direitos que estão reconhecidos nesse tratado. Portanto, a questão não é uma questão que se coloca em xeque a soberania nacional, mas, sobretudo, que fortalece o sistema e a lógica de proteção do sistema de direitos desta comunidade política concreta que é o Brasil. Daí, essa discussão sobre hierarquia, ela acaba subvertendo o potencial libertário de que traz essa proteção dos direitos. E o que acontece? Antes de 2008, como tentativa de fazer um upgrade nessa compreensão do papel dos direitos humanos, no âmbito da reforma do Judiciário de 2004, nós temos, então, a previsão, a inclusão do parágrafo 3º e 4º do artigo 5º, que, com a pretensão de resolver esse entrave, trouxe um outro entrave que não existia anteriormente. Porque passa a prever no parágrafo 3º que aqueles tratados em direitos humanos que vierem a ser incorporados no mesmo procedimento da emenda constitucional têm status constitucional. Portanto, eu sepulto essa discussão em matéria de direitos humanos, afinal de contas, o que significa dizer reconhecê-los no plano doméstico. Só que, quando o Constituinte reformador fez isso, trouxe um outro problema. Afinal de contas, se essa regra procedimental ela passa a valer a partir de agora, isso não afeta os tratados que já foram incorporados. E, por via de consequência, a quase totalidade do núcleo duro dos tratados em matéria de direitos humanos que haviam sido assinados pelo país de 92 até 2004 continuavam no mesmo limbo jurídico. Afinal de contas, o que eles são? E o STF, vergonhosamente, continuava dizendo que eles equivalem à legislação interna e, por via de consequência, eles podem ser derrogados sem qualquer tipo de comprometimento do Brasil, porque isso, no fundo, é um problema internacional, não na ordem jurídica interna.
Em 2008, nós temos uma mudança significativa. Significativa no discurso, mas pouco significativa na prática. E já vou explicar por que isso. Por que significativa no discurso? Porque em 2008, depois de um ano de discussão, o Supremo Tribunal Federal, quando discute se a prisão civil depositária infiel ofende ou não ofende a Convenção Americana de Direitos Humanos, e, por via de consequência, é aplicável ou não é aplicável em face da exceção constitucional prevista no artigo 5º da Constituição de 88, o STF sufraga uma tese que foi discutida e enfrentada por 9 dos 11 ministros, e, naquela oportunidade, 5-4, o STF diz que esses tratados devem ser interpretados como tratados do gozado de uma supralegalidade. É uma categoria nova que, de alguma forma, foi inspirada na experiência alemã, mas que significa dizer o que exatamente? Que estaria formalmente abaixo da Constituição, mas materialmente acima de todo e qualquer direito infraconstitucional. E qual é o efeito daí decorrente? O que o STF assinala quando fixa essa tese é de que o efeito decorrente é que nenhuma norma infraconstitucional, seja ela código, direito, lei complementar, Constituição estadual, emenda constitucional, nenhuma norma infraconstitucional tem um condão de produzir efeitos se esses efeitos dessas normas tendem a violar ou a negar as obrigações internacionais em matéria de direitos humanos dos quais o Brasil seja signatário. Quando afirma isso, significa dizer que, quando eu afirmo obrigação internacional em matéria de direitos humanos, a consequência direta é que todo o direito que lhe é contrário, ele é tacitamente revogado. E impede essa norma em matéria de direitos humanos a produção de efeitos de qualquer lei posterior. Essa é a primeira tese que o STF sufraga nessa decisão de 2008. E qual a segunda tese que está ali apresentada? É que, quando eu tenho, em face da importância da proteção dos direitos humanos, eu estabeleço a necessidade que eu tenho de ler o próprio direito constitucional, as garantias constitucionais presentes, levando em conta a interpretação destas garantias constitucionais em conformidade com os direitos humanos. Isso significa dizer, professor Cláudio, que eu tenho uma estratégia argumentativa permitida em 2008 que faz com que eu diga que o artigo 5º das liberdades civis, ligadas, por exemplo, ao direito de comunicação, ele vai ser interpretado não somente à luz daquilo que o STF estabelece, mas à luz dos compromissos internacionais do que o Brasil seja signatário. Isso faz com que eu tenha uma ferramenta hermenêutica disponível a todos nós, que faz com que nós confrontemos o texto constitucional, ilustremos ou preenchamos o texto constitucional a partir desses elementos que se extraem dos direitos humanos. E qual é o problema? Qual era a tese contraposta em que se discutiu naquele momento? Se discutia naquele momento, e quem capitaneava essa discussão era o ministro Celso de Mello, em que os tratados em matéria de direitos humanos têm um status constitucional e, portanto, formam um bloco de constitucionalidade, razão pela qual eles integram para todos os efeitos a nossa Constituição. E qual foi o argumento? Por que Gilmar Mendes convenceu os demais de que não seria possível sufragar, seria complicado sufragar essa tese? Por quê? Porque, se eu aceitasse isso, eu passaria a admitir que qualquer violação a qualquer tratado importaria numa violação direta ao próprio texto constitucional, passível, portanto, de ação direta de inconstitucionalidade, de recurso extraordinário. Eu tenho um problema. Qual é o problema? Que muitos tratados em matéria de direitos humanos têm uma redação que não é própria do direito interno, e, às vezes, muito vaga, porque ele é feito justamente para que eu possa ter uma espécie de estándar a ser aplicado em vários ordenamentos jurídicos. Razão pela qual essa vagueza, de acordo com o argumento de política judiciária do Gilmar Mendes naquele momento, poderia colocar em xeque, em crise, a própria sistemática do controle de constitucionalidade do Brasil. Porque nós temos muitos atores, muitos mecanismos e uma Constituição que, por si só, já é muito longa, já é muito vasta. E, portanto, eu abriria um leque de possibilidades estúpidas em relação à questão da violação direta ao texto constitucional. Isso é o que, no plano do discurso, foi firmado pelo Gilmar Mendes e, talvez, de maneira bastante razoável, em termos de pensar, em termos de coerência sistemática, a decisão foi firmada nesses termos. Só que, na verdade, me parece que, e a prática posterior do STF confirma, a meu juízo, essa percepção, é que, quando você afirma que os tratados sujeitam-se à autoridade da Constituição e, por via de consequência, estão abaixo do texto constitucional, no fundo, o que está em xeque é uma questão de poder. Por quê?
Porque o que está em xeque é a definição que o STF fixa que quem manda nesse território sou eu, Suprema Corte, Supremos Ministros do Supremo. Então, é essa definição. No fundo, quando o Supremo estabelece que os tratados estão abaixo da Constituição, quem tem o poder de definir, em última instância, o que é e o que não é, ou qual o significado e o sentido desses tratados, sou eu, somos nós, ministros da Suprema Corte. Então, no fundo, direta ou indiretamente, o que está em jogo é uma reafirmação do seu próprio poder, de definir, se autodefinir como sendo aquele ou aquele grupo de pessoas que tem o poder de definir, em última instância, a autoridade dos significados dos direitos humanos no plano interno. E por que essa questão ela tem importância? Porque nós temos uma série de órgãos de controle, de aferição de compatibilidade dos países em face dos direitos humanos. E, em especial, nós temos um sistema de controle judicial internacional, que é o sistema Interamericano de Direitos Humanos, e que nós temos uma Corte Interamericana de Direitos Humanos que afere, em um procedimento jurisdicional próprio, típico, a existência ou não de violação concretas em matéria de direitos humanos por parte dos Estados que integram a este sistema. E, por via de consequência, a própria Corte, por definição convencional, tem a competência de estabelecer a interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos. E quando o STF fixa que todos os tratados estão subordinados à sua Constituição, no fundo, ele está dizendo que quem define a autoridade, inclusive do que o tratado quer dizer, somos nós, e não qualquer outro órgão que se encontre fora dos domínios territoriais da soberania constitucional brasileira. Então, como lhes disse, nós temos uma decisão que é motivada fundamentalmente com o argumento de política judiciária, pensando em termos de como é que eu vou estabelecer a violação concreta no recurso extraordinário no artigo 102, inciso 3º, A, B ou C da Constituição, uma preocupação de técnica, de manutenção de técnica de integridade das decisões, mas que, de alguma forma, no fundo, implica numa definição de quem manda no pedaço. Porque, no fundo, é uma decisão baseada numa discussão de poder. E sempre é uma decisão de poder. A definição de decisões do controle de constitucionalidade ou decisões de última instância de qualquer órgão judiciário em qualquer país, em última instância, é uma definição de poder, porque é aquele que fixa quem erra por último, eventualmente. Porque, no fundo, o argumento substantivo não é somente baseado nos argumentos de mérito, mas argumento de quem tem capacidade decisória. E assim, ao reafirmar nesses planos, o STF, então, afasta uma relação de equidade, de equidistância em relação aos demais órgãos de poderes. Então, no fundo, o que diz? Corte Interamericana, você, desde São José da Costa Rica, Comissão de Direitos Humanos do Sistema ONU, você define e decide Genebra, e todos os órgãos de controle você decide em cada espaço. Mas quem vai atestar ou carimbar essa interpretação somos nós, ministros supremos do Supremo, porque a Constituição está acima de qualquer tratado em matéria de direitos humanos. Se, por um lado, é desolador, em certo sentido, chamar atenção para isto, por outro, nos fornece um instrumental teórico, esse preceito de 2008, fundamental, para que a gente possa fazer com que, no nosso dia a dia, possamos utilizar e potencializar esses elementos que estão presentes nos tratados em matéria de direitos humanos. E, particularmente, no que diz respeito ao trabalho do processo penal, ou melhor, em qualquer processo sancionatório, leia-se direito administrativo sancionador, eleitoral, penal ambiental, em todos os processos sancionatórios, o campo, a compreensão da ideia de direito de defesa e exercício dos direitos de defesa é muito mais potencializadora, se tendo como referência os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E faz com que todos nós, todos os senhores, podemos e devemos, enquanto operadores do direito, compreender que a Constituição ela é integrada por estes órgãos, por esses tratados. E mais do que isso, esses tratados em matéria de direitos humanos, eles não podem ser interpretados à luz do seu texto descontextualizado. Por que isso? Porque não é possível compreender o sentido daquele texto sem que a gente consiga identificar que esse documento ele é fruto de um processo histórico de construção que remonta, muitas vezes, a 30, 40 anos atrás, e que, a partir desses textos, os órgãos de fiscalização e controle, da mesma forma como a nossa Constituição de 88 é uma Constituição viva, esses textos eles produzem uma série de leituras vivas sobre o seu sentido e alcance.
Quando se fala que a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção para a Eliminação de Discriminação contra a Mulher, são documentos válidos e vigentes na ordem interna brasileira, com caráter de supralegalidade, o que se afirma? Que não só isto, mas a jurisprudência dos órgãos que estão relacionados, o conteúdo dessas decisões impactam na definição do sentido e alcance do que eles significam. E, por via de consequência, você pode aduzir isso na sua defesa, no escritório modelo de advocacia do EMAGE da universidade, ou na atuação perante qualquer foro, porque você está aplicando o direito em conformidade com aquilo que o próprio Supremo estabelece nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. E isso tem um potencial emancipatório estúpido. E mais, ao afirmar isso, pode parecer para alguns talvez até uma novidade, mas eu tenho até vergonha de dizer que, para muitos, isso é uma novidade no Brasil. Porque, na América Latina, em quase a totalidade dos países da América Latina, no Paraguai, no Uruguai, no Equador, nos países da América Central, que muitos de vocês sequer sabem quais que existem, em praticamente todos os manuais de direito desses países, estão apresentando e dialogando constantemente com decisões provenientes do Sistema de Direito Internacional de Controle. E nós desconhecemos que isso existe. Até pouquíssimo tempo atrás, a maior parte da população de juristas do Brasil desconhecia que existia uma Comissão de Direitos Humanos, até o caso Lula aparecer. Não sabe distinguir o que é Conselho da Comissão de Direitos Humanos, não sabe o que é competência, o que é aquilo. Apesar do Brasil ter sido condenado sistematicamente em vários casos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a maior parte de vocês, estudantes de direito, nós, professores, não sabemos quem compõe o que decide quais casos o Brasil foi condenado. Por que isso? Porque nós estamos de costas para essa compreensão e nós estamos a todo tempo, de alguma forma, olhando para o nosso próprio umbigo. Por que isso? Porque a nossa tradição, a nossa compreensão do direito, ela se constrói a partir da ideia de uma estrutura hierárquica, de compreensão de uma pirâmide que ainda está operando os seus efeitos e, por via de consequência, nos castra da capacidade de compreender o sistema de forma sistêmica. Eu não coloquei o meu horário. Que grave. Perdão, presidente, por favor, me ajude a me controlar. Seja impiedosa. Perdão. Obrigado. Uau. Então, vamos lá. De alguma forma, como disse, nós temos ferramentas para isso. E, além de ser professor, eu também sou advogado, trabalho em direito eleitoral, e, de alguma forma, vamos trazer 2 exemplos. Disse aos senhores de que o STF não mantém uma sistemática de integridade em relação ao precedente de 2008. Por que isso? Porque, se for perceber, realmente, depois de 2008, passaram a ter mais citações de documentos internacionais, de decisões da Corte, da Comissão, enfim. E aqui e acolá, se fizer uma pesquisa na base de jurisprudência do Supremo, nós vamos encontrar referências a esses tratados. Mas qual é a grande diferença? Eles continuam sendo usados, como sempre foram usados, qualquer precedente de direito comparado. É como se eu pegasse o seguinte: olha, eu concordo com essa tese, eu quero defender que, de fato, a liberdade de imprensa tem que se afirmar. O que, por aí, definem como sendo compatível com essa tese que eu sufrago? Porque eu preciso fortalecer o meu argumento, porque, afinal de contas, eu apareço na televisão da TV Justiça, mas, de qualquer sorte, eu preciso fortalecer esse argumento de um ar de legitimação a partir dos aspectos que são citados no meu voto. Não é à toa que eu cito em francês, em alemão, em inglês, enfim, porque eu preciso mostrar esses resquícios bacharelescos que demonstram que eu sou um cara estudado e que aquilo que eu estou decidindo está em conformidade com o que o mundo civilizado lá fora o faz. E eu pego, assim como pego a Lei Fundamental de Bonn, eu pego o caso Roe versus Wade nos Estados Unidos, e também, aqui e acolá, eu apareço com a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como se eles fossem belíssimos produtos de prateleira de um supermercado, em que eu escolho aquilo que, de acordo com a comida que eu quero fazer no jantar especial dessa noite. E essa prática ela é absolutamente incompatível com a afirmação que os direitos humanos têm status de supralegalidade. Se eles têm status para a legalidade, eles têm um valor que não é só um valor retórico discursivo, eles têm um valor normativo que não pode ser ignorado pelo sistema, não pode ser ignorado pelos órgãos decisórios.
Eu não posso ignorar, por mais que eu não goste e não queira revitalizar a discussão se há ou não há crime, se eles foram anistiados ou não da ditadura militar, eu não posso ignorar que o Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 2 vezes, porque não faz essa revisão do seu processo criminal. Eu não posso ignorar que, sistematicamente, aquilo que estabelece na Constituição, porque eu simplesmente não concordo com aquele resultado. O dever de coerência, quando eu fixo a tese com base na Constituição, do artigo 5º, parágrafo 2º, que isso é direito e é um direito super especial, que está acima de qualquer norma, eu não posso interpretar a Lei Complementar 64 da inelegibilidade, a ficha limpa, como estando acima do bem e do mal, e como sendo superior às obrigações que o Brasil assume na Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu não posso fazer isto. Por que eu não posso fazer isto? Porque o direito, para que ele consiga sobreviver, ele tem que guardar uma crença nesse caráter sistemático e coerente desse direito. Quando eu escolho a hora que eu quero para decidir se eu aplico ou não aplico isto, eu estou reduzindo a crença no direito a mero poder. Eu estou esvaziando o discurso de legitimação das instituições democráticas. E eu estou acabando com o último bastião da democracia que a gente pode estabelecer, é a crença de que o Poder Judiciário é capaz de decidir em conformidade com as regras do jogo. Porque quando eu escancaro que essas regras do jogo podem ser mudadas de acordo com a interpretação conveniente de oportunidade, daquilo que eu escolho que eu quero ou não quero seguir, eu acabo, em última instância, colocando em xeque a própria legitimidade do sistema democrático brasileiro. E nós estamos, sim, correndo risco. Por quê? Porque essas decisões personalistas, elas não podem suplantar a obrigatoriedade que nós temos de proteção da Constituição e dos direitos humanos que são reconhecidos a cada um de nós, quer gostemos disso ou não. E, finalizando, não posso finalizar agora, porque já acabou o meu tempo, eu ia citar um exemplozinho em relação à questão da forma como o STF trata diferenciadamente a Convenção Americana de Direitos Humanos quando sinaliza que quer aceitar, via interpretação, candidaturas avulsas e nega sistematicamente a inconvencionalidade de uma série de restrições da lei da ficha limpa, mas eu tenho certeza que sobre isso o professor Marcelo falou e falará de maneira muito mais competente que eu. Obrigado pela paciência de todos e obrigado pelo convite.